Olá, me chamo Chafi Gereissati, começando aqui a nossa superação pessoal, que é o nosso canal do YouTube. E começar agradecendo, não tem como trazer aqui a gratidão, porque até para chegar a esse momento, né, tive esses momentos de superações. Né? Esse é o objetivo do canal que eu queria compartilhar com vocês, antes de estar passando aqui o objetivo do convidado, sobre o porquê essa superação pessoal. Quem me conhece, agradecer aquelas pessoas que estão aí, que me se inscreveram no meu canal do YouTube, continue curtindo, comentando, compartilhando. Eu sou uma pessoa que vivo todos os dias vivendo minhas superações diárias, e a minha ferramenta de trabalho também, ela é em cima de influenciar pessoas e também trazer superações na vida das pessoas. E é tanto que quem me acompanha também nas minhas redes sociais sabe o quanto que eu posto, né, as minhas vitórias, as minhas conquistas diariamente. Porque eu me considero uma superação todos os dias. Então, como eu acompanho muita rede social e também canal do YouTube, né, veio essa ideia de construir esse canal de superação pessoal, mas não falando só da minha história, que aos poucos, né, vai ter um momento de que cada um que vem acompanhando vai conhecer um pouco aí da minha história, daquela superação, que é como eu digo para o convidado, né, como eu estou chamando hoje para esse primeiro episódio. A superação, se você for olhar no dicionário, ele fala da questão de ação de superar. Ultrapassar algo desagradável e perigoso. Porque por mais que para viver todos os dias nós passamos por superações, mas existe aquela superação, né? E é esse o objetivo que veio na minha ideia de executar, de trazer pessoas para compartilhar a superação. Porque essa mensagem da superação, ela não vai ficar mais só limitada onde é o meu convívio de quase 200 pessoas por dia. Esse canal do podcast, essa ferramenta, eu vou atingir e multiplicar essa mensagem para várias outras pessoas, que eu não tenho dúvida que tem pessoas que vai ouvir essa mensagem de hoje e vai ter essa questão de ânimo, né? De ter uma atitude, de uma ação positiva, que o nosso convidado com certeza vai estar falando, porque eu conheço a história dele, das ações que ele tem tomado para ultrapassar, né, a dificuldade que ele viveu. E esse é o objetivo desse canal. Eu tenho esse chamado, né, de sempre estar ajudando e levantando pessoas. Então, que esse canal seja uma forma também de estar ajudando e levantando outras pessoas, né, e multiplicando cada vez mais. Então, eu convido a você a estar curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Com mais número de pessoas, mais vamos multiplicar essa mensagem. Então, o que eu deixo para você que está acompanhando seja uma pessoa que levanta outra pessoa. Esse é o objetivo. Né, que nós possamos ser essa ferramenta de ajudar a levantar uma outra pessoa. Eu preciso de pessoas, né, todos os dias, para que possa estar trocando experiência e estar trazendo aí essa questão de se superar. Né? Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá, né, depois com essa abertura de gratidão, mostrando aqui o intuito do nosso canal. Queria também dar um oi, porque eu sei que tem... A live está ao vivo no canal do YouTube. Tem algumas pessoas que estão nos acompanhando, vendo aqui esse primeiro episódio. A comunidade Saber Viver, comunidade lá da Paz, está com a turma lá, né, participando e vendo esse podcast. Tem a Reviver também, da Camila. Então vamos lá, que mais pessoas possam multiplicar essa mensagem. Seja uma pessoa que levante outra pessoa. E eu queria também estar aqui apresentando o nosso convidado, Felipe Maciel, né? Esse é o desafio de hoje, responsabilidade estar com você, Felipe Maciel. Felipe Maciel, ele tem 40 anos de idade. Felipe, ele é casado, né, há 20 anos, com a Heloísa, que eu tenho o prazer de conhecer, uma pessoa maravilhosa, sua esposa. Pai de 2 filhos, né, um casal, um menino e uma menina. O Felipe, ele já trabalhou no lado profissional na área administrativa, já trabalhou como técnico de informática e hoje ele exerce uma função de conselheiro em dependência química. E ele falou para mim que está há mais de 2 anos e 6 meses
em recuperação, vivendo a sua superação. Então, Felipe, eu passo aí agora a mensagem para você, que você possa aí estar compartilhando a sua história, que você conte a sua superação, aquilo que eu falei, né? O que é que você se superou, qual foi o momento desagradável que você já passou na sua caminhada, que foi perigosa e que você passou, e que você possa compartilhar aí para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e que aí vão nos ouvir. É com você, meu amigo. Obrigado, Chafi. Boa tarde, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário que as pessoas vão acompanhando aí, né, posteriormente a esse momento, mas eu queria começar falando de gratidão, agradecer por esse momento. Né? Eu sei que é um momento muito especial na sua caminhada, né, porque para chegarmos aqui, e eu que acompanhei todo o processo de ideia, né, da sua ação em busca de um local, né, de toda uma mobilização que você fez até chegarmos aqui, a gente sabe que foi aí uns 10, 15 dias de superação, principalmente nessa última semana. Né, você teve essa questão de trazer muito essa questão da superação. Eu sou muito grato pelo convite. Falar de gratidão agora nesse momento, eu acho que ela é fundamental, porque eu me sinto um privilegiado de estar aqui com você, né, nesse momento de start. É o episódio piloto, é o início de tudo, né? Na realidade, nós nem temos ainda dimensão do que isso aqui vai adiante, né? Eu fico imaginando você falando, e eu que acompanho a sua labuta, a sua dedicação, né, nesse ambiente de que se fala de recuperação, de superação, e eu fico assim imaginando, poxa, daqui a um ano, quem sabe ele me convida de novo, né, quando tudo estiver muito mais amplo, né, porque o objetivo é esse, né, eu acredito muito que a mensagem de vida, né, a mensagem de esperança que fica, é a mensagem de superação. Então, para mim, sem palavras, eu estou me sentindo muito honrado de estar aqui. Obrigado. Muita gratidão mesmo. Falar da minha história é falar de milagre, Chafi. Eu me considero um milagre, porque durante 25 anos da minha vida eu me dediquei ao uso exclusivo das drogas. Então, se eu pegar um pouquinho da minha história para contar aqui para vocês, ela vai se dividir em duas partes. A primeira parte de muito sofrimento. São 24 ou 25 anos de sofrimento. E esses 2 anos e 6 meses e alguns dias que eu venho me superando da dependência química, né, que eu venho redescobrindo alguns valores, venho voltando à vida. Então, assim, ela se divide nessas duas partes. E falar da minha experiência com droga é falar de muito sofrimento, de muita dor. Se você me perguntasse se eu poderia resumir em uma palavra o que as drogas fizeram com a minha vida, eu iria dizer que as drogas, elas sucatearam, elas roubaram, né, elas roubaram os meus sonhos, elas tiraram de minhas oportunidades. Né, eu tive um envolvimento muito novo com as drogas. Né. Eu sou fruto de um casamento de mais de 45 anos. Né, os meus pais, eles são cristãos. Eu nasci, então, dentro desse ambiente religioso. E eu fui aquele menino que tive tudo para dar muito certo, mas acabei não dando. Foram algumas escolhas que eu tive, né, na minha adolescência, que me conduziram a um caminho de muita escuridão. Eu costumo olhar o meu passado como de muita escuridão, mas também de muita graça, de muita misericórdia. Né, mas teve muito sofrimento, e é sobre isso que eu queria conversar com as pessoas que estão nos assistindo e partilhar um pouco aqui com você dessa minha história de muita dor. Porque as drogas, elas me levaram a um lugar que eu jamais imaginei ir. Né? Me levaram a um lugar de escuridão, um lugar de desespero, um lugar onde eu perdi meus valores. Na realidade, eu nem consegui adquirir valores. Eu nem consegui adquirir alguns valores no decorrer da minha caminhada, porque eu não tive nem a oportunidade devido ao uso das drogas. Tudo que eu ouvia falar sobre drogas era muito distante do que hoje eu tenho o entendimento. Eu tive o primeiro contato com 13 anos e se alguém tivesse me dito que com 13 anos eu iria sofrer tanto, com certeza eu não teria continuado. É justamente isso aí, Felipe, que eu queria falar sobre a questão quando você escolhe de falar da sua saída, da superação das drogas, porque
a sociedade está aí oferecendo como se a droga fosse tudo de bom. Isso. Né? E na realidade, pelo que você vai falar aí, não teve nada de bom. Nada. Nada. Eu lembro vagamente da minha infância, né? Mas eu me lembro da rebeldia, da teimosia e do início do sofrimento que eu causei na vida dos meus pais. Né? Por ser filho mais novo, né? Filhos de pais evangélicos, e ter tido um envolvimento com drogas muito novo foi um impacto para toda a minha família. Então, o início da minha drogadição, da minha dependência química, é o início do sofrimento da minha família. Quando eu olho todo o meu processo e tudo que eu vi os meus pais fazerem por mim, hoje eu tenho dimensão do sofrimento que eu causei. Né? Porque, chefe, eu tive a melhor mãe do mundo. Mas eu demorei 25 anos para deixar permitir a minha mãe fazer parte da minha vida. Eu tive o pai mais empenhado do mundo. Mas eu demorei 25 anos para permitir o meu pai fazer parte da minha vida. A partir do meu primeiro contato com a substância. Né? E que não foi a droga ilícita. Foi o álcool, né? Foi pelas vias de momentos de festividade que eu tive o primeiro contato com álcool. E nessa trajetória eu não tenho nem como colocar alguns episódios mais marcantes, porque todos eles foram impactantes. Teve diversos episódios que, claro, que marcaram essa minha caminhada de tanto sofrimento, de tanta dor. E quando eu falo muito sofrimento e muita dor, é porque é isso. Né? O meu uso ele foi de sofrimento. Né? Eu perdi as melhores oportunidades da minha vida. Né? E não tem como não me emocionar, porque eu estava lembrando agora há pouco, essa semana, de um episódio que me marcou muito, que foi o nascimento da minha filha. Né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho mais velho e tenho uma filha mais nova, que é a Maria Fernanda. Ela tem 11 anos. E como as drogas elas vão tirando aos poucos, até chegar nas coisas que para qualquer pessoa tem mais valor. Né? Eu acho que a maior realização de um homem, quando casa, é exercer a paternidade, é poder ser parte da vida de seus filhos. E isso eu não consegui ter. Né? Eu não consegui ter a paternidade na vida dos meus filhos mais velho, do Pedro, e eu não consegui ter na vida da minha filha mais nova. No dia que era para ser o dia mais especial, eu me lembrei essa semana desse episódio, e até eu contei para minha esposa, eu nunca tinha aberto para falar isso com ela. Tinha todo um plano de acompanhar o nascimento da minha filha mais nova. Né? Eu fui até o hospital, eu acompanhei todo o procedimento até o momento da cirurgia, né, que ela foi ter cesariana, e eu não pude estar presente no nascimento da minha filha porque eu estava usando droga dentro do banheiro do hospital. Quando eu cheguei, já tinham tirado minha filha da sala de maternidade, já tinham levado ela para dar banho, para fazer a pesagem. E foi quando eu cheguei, e aquele momento ali ficou insignificante, porque eu estava sob o efeito das drogas. Eu me lembro que eu não conseguia nem olhar para minha filha direito. Eu tentava pegar ela, mas não tinha aquela emoção que era para existir. E eu estou partindo disso porque de todas as coisas que as drogas podem me tirar, o que ela me tirou foi esse lado humano, esse lado de ser capaz de sentir, esse lado de ser capaz de amar. Eu não falo nem das minhas percas financeiras, porque elas são tão insignificantes, as percas emocionais que eu tive. E me emociona me lembrar desses acontecimentos, porque é a segunda vez que eu estou conversando sobre isso com alguém. A primeira vez foi essa semana agora com a minha esposa, porque até então ela acreditava que eu tinha acompanhado o parto da nossa filha, mas não. Eu me lembro da minha cunhada chegando na maternidade e eu indo embora. Eu me lembro desse sofrimento. Eu me lembro do sofrimento causado
aos meus pais. Eu me lembro de uma situação, Chafi, que meu pai, no desespero para me salvar, ele me trancava no quarto, e aí ele ia lá, abria a porta e ele colocava um suco para me tomar. E nesse suco tinha laxante. E talvez ali naquela expectativa dele de me ajudar, de me salvar, né, ele acreditava que ali a droga pudesse ter uma retirada mais rápida do meu organismo. Né. Teve um momento, antes desse meu momento de superação, porque 25 anos é muito sofrimento. Então, se eu for aqui contar cada momento, eu estou trazendo aqui um pouco dos momentos que ainda me dói sem falar, sim, que foram sim. momentos de muito sofrimento. Mas teve um momento quase final, né, dos meus últimos meses usando drogas, agora com 37 anos, e eu estou aqui perto de fazer os 40 anos. Eu me lembro de como eu deixei a minha família, né, o estado de saúde mental em que eu deixei. Né. Eu fui um cara que eu perdi tudo, né, e eu também levei a minha família a perder tudo. Né, a minha família, não só financeiramente, mas emocionalmente. Né. Quando eu chegava em casa, a primeira reação de todo mundo era se esconder. Eu fui aquele cara que eu perdi a minha esposa dentro de casa, perdi os meus filhos dentro de casa. Chegou um ponto que a Heloísa, ela já não aguentava o sofrimento. Eu via que ela estava numa caminhada de tanta loucura, sem saber mais o que fazer, que numa ação desesperada ela pediu para o meu pai tirar a porta do nosso quarto, meio que para inibir o meu uso de drogas, e o meu pai foi lá, arrancou a porta, né, e ela começou a morar no quarto das crianças. Eu passei quase 2 meses sem ter contato com meus filhos dentro de casa, porque eu não tinha mais condições de usar droga no meio da rua. Eu comprava droga para usar dentro de casa, porque eu cheguei naquele uso crônico e desesperador, de ficar paranoico, de ficar naquela obsessão e naquele sofrimento, de usar e me esconder dentro de casa, achar que as pessoas queriam me pegar, que alguém iria fazer alguma coisa contra mim. Minha família não aguentava mais ver isso. Minha família, ela não aguentava mais. Então, quando o Felipe chegava em casa, a única pessoa que ainda via era meu pai. E ele não conseguia falar nada comigo. Ele só me via ali me acabando. E eu me lembro que teve um momento de virada de chave, que foi o momento que eu entendi que eu precisava de ajuda, porque quando eu vou falar de superação, eu vou falar que eu não comecei o meu processo de tentativa de parar de usar droga no ano de 2019. Na realidade, eu comecei no ano de 2010. Motivado pelo término de casamento, porque eu passei por um processo de separação em 2010. 2009 para 2010 eu passei um processo de separação. Então, muito motivado para que a minha esposa voltasse, eu comecei a buscar. Aí eu busquei na psiquiatria, eu fiz acompanhamentos psicológicos, eu fui à igreja, eu fui ao CAPS, eu fui no mental, eu fui no Elo de Vida, eu fui por diversos segmentos buscando ajuda. Mas eu não encontrava uma saída. E quando em 2019 eu me vi no fundo de poço mais profundo que eu cheguei, porque quando eu ouvi as pessoas dizer, olha, se você vai continuar esse caminho, se prepara porque é só destruição, você vai perder tudo. E eu dizia, não, eu consigo, né, eu consigo parar, eu consigo, em algum momento, né, ter o controle ainda da minha vida. E quando as pessoas me falavam, eu jamais acreditava que eu iria me transformar naquilo que as pessoas falavam. Eu me transformei. Eu me transformei em um nóia, eu me transformei num cara que perdeu tudo, eu me transformei num cara que precisou se prostituir para usar mais uma, eu me tornei num cara que precisou roubar, o cara que perdeu valores, o cara que levou tudo de dentro de casa. Eu queria justamente agora, antes de você entrar nessa chave de superação, porque quando se fala de droga, meu amigo, e fala de perda, acho que para a sociedade toda sempre vai vir uma imaginação daquele carinha que está ali no sinal, Sim. do flanelinha, né?
sempre vai olhar ali para um morador de rua e não entende o porquê que ele se encontra ali. Essa semana mesmo eu estava conversando sobre a questão do egoísmo, né? Que no caso você está falando da questão da droga. O egoísmo leva o cidadão a entrar nesse processo e perder todo o sentido familiar e ficar no estágio de rua. E o que eu estou vendo da sua história, Felipe, é que é um cara, família, né, que vem aí de uma família com base, né, com palavra de Deus, evangélico. Se eu não me engano, seu irmão, né? Pastor, tem uma família toda estruturada, esposa, filho. Mas nada disso fez com que você parasse ou segurasse. Nada. Pelo que eu vi, só foi descendo ladeira abaixo e chegando ao nível mais cruel, como se diz, ou até um nível animal. Nível animal, porque é o nível de inconsciência. A verdade, ela é deturpada. Né? Quando o indivíduo, né, no meu caso, quando eu estava em uso, família não tinha valor, meu bem-estar físico, meu bem-estar, minha aparência, eu não me alimentava, eu não cuidava de mim, eu não tinha questão da minha higiene, né, eu não me preocupava se eu tinha que ter um momento com meus filhos. A inversão de valores é forte, né? Isso. E a virada, Felipe? A virada, ela começou a vir com fundo de poço. Na realidade, foi o único caminho que eu encontrei, foi pedir ajuda. Não me restou mais nada. Não me restou outra alternativa, a não ser pedir ajuda. Eu me lembro que em agosto de 2019 eu fui demitido, porque eu precisava manter o trabalho para sustentar o vício. E eu não conseguia mais. E quando eu fui demitido numa situação muito constrangedora. Porque eu fui pego roubando na empresa. A empresa quebrou alguns contratos devido aos meus comportamentos nos clientes da empresa. E quando eu fui demitido, eu me vi no mais fundo de poço possível, porque não pela questão do emprego, porque eu já tinha perdido vários empregos. Eu perdi carro, eu perdi moto, né? Tudo isso eu perdi para droga, então não era só pela questão financeira. Foi por si, enfim, o momento, né, por ter sido demitido daquela forma. E eu cheguei em casa, a minha esposa no estado de loucura, ela estava arrumando as coisas para ir embora, ela já estava decidida a ir embora. Nós já estávamos com mais de 2 meses que não nos falávamos. As pessoas que já tinham sido colocadas no meu caminho numa tentativa de me ajudar, né, porque eu passei um tempo na igreja acreditando que eu iria conseguir, né, as pessoas já começaram a desacreditar. Na realidade, quando eu virei a minha chave, eu estava desacreditado. Eu virei porque foi uma questão de sobrevivência. Ou eu parava, ou eu iria morrer. Entendi. Ou eu parava, ou eu iria já perder mais do que eu já tinha perdido. A minha esposa estava indo embora, meus filhos estavam embora. Meu filho mais velho, ele já tinha ido embora, né, para casa da minha sogra. Eu já não tinha mais contato com ele. Então, assim, meu contato com ele era muito pouco. E foi aí que eu vi que só existia um caminho. Era pedir ajuda. E como eu não tinha conseguido de nenhuma das formas ficar limpo em sobriedade na rua, foi me sugerido me internar. E aí, meu irmão, foi um processo para mim aceitar que eu precisava me internar, né? Mesmo derrotado ali, mesmo sem ter argumentos para dizer que eu iria conseguir de outra forma, né? Foi muito difícil para mim aceitar uma internação, aceitar que eu tinha um problema. Tinha todas as evidências, 24 anos de percas, de derrotas, de destruição, mas mesmo assim o orgulho, né, a prepotência, a grandiosidade, o ego e a minha negação eram crônicas. Então eu dizia que não, até que foi feito o que foi, né, uma intervenção da minha família, né, um posicionamento, e dito, olha, ou é internação ou é a rua. Ou você se interna ou vai para a rua. E foi aí que eu aceitei. Foi até uma forma de, que pode se dizer, lhe oferecer aí
Submissão total. Ultimato. 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 Se apertasse mais um pouquinho, Felipe, eu acredito que ficaria na rua. Na rua, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Talvez Chegou, não aguentaria a rua. Chegou a dormir fora na rua? Chegou a dormir na rua? Cheguei quando eu era muito novo, né? Eu tive vários episódios de rua, né? Mas bem mais novo. Então, quando em 2019, em setembro, eu comecei a buscar, né, essa ajuda. E aí uma pessoa que conhecia um pouco da minha história, né, inclusive é um pastor, né, ele me ofereceu essa ajuda. E aí eu consegui chegar a uma comunidade terapêutica, né, com 37 anos, mas totalmente prepotente, totalmente soberbo, totalmente ainda sem entender que processos eu iria vivenciar, mas entendendo que eu só tinha aquele caminho. Entendi. Eu sei que você vai entrar aí na parte da superação, mas eu queria só agradecer aí de quantas pessoas estão ao vivo no nosso canal no YouTube. Bacana. E também vai lá no Instagram, que também está acontecendo ao vivo, vai curtindo, vai compartilhando e vão se inscrevendo aí, tá bom? Bom, Felipe. Para quem chegou um pouquinho atrasado aí no Instagram, a superação pessoal, a gente tem aqui o nosso convidado do primeiro episódio, ele está trazendo aí a sua história, a sua experiência da superação com as drogas. E aí já tivemos aí uma boa parte dele falando aí do seu sofrimento, do seu uso abusivo, das suas perdas de valores, né? E acredito agora que ele vai começar a estar contando aí essa ação positiva que ele tomou, mesmo pelo que eu percebi aí, numa forma submissa da família, mas ele teve uma atitude de aceitar um lugar, e aí ele vai começar a compartilhar essa saída desse sofrimento e essa dor que ele causou, que foi o mundo das drogas. Legal. Quando eu cheguei na comunidade, eu cheguei muito desacreditado, sem muita perspectiva do que esperar, mas ao mesmo tempo eu queria acreditar muito que aquele processo, aquele tempo que eu fosse passar ali, iriam me ajudar. E eu acredito que com mais ou menos 15 dias eu quis abortar o meu tratamento. Eu só pensava em uma forma de poder ir embora, de estar de volta retomando a minha vida. Eu não entendia que aquele era o processo que iria salvar minha vida. Então eu tentei de algumas formas manipular minha família para que eu pudesse retornar, voltar para casa. E eu me lembro que nenhuma dessas tentativas teve êxito. Teve algo muito maior do que eu. Hoje eu acredito muito nisso, nessa misericórdia, nessa graça divina que me fez permanecer naquele lugar. Naquele lugar eu consegui ser acolhido, eu consegui entender um pouco do meu problema, porque até então eu só tinha o entendimento de que era um cara que eu tinha, um problema com as drogas, mas que eu ainda poderia ter uma vida de normalidade. Eu não tinha uma consciência, porque eu estava vindo ainda de muita questão da falta de consciência e da questão da muita arrogância mesmo, muita arrogância, muita ignorância. Mas teve um momento de virada de chave, Chafi, que foi quando eu tive um processo de término de tratamento, porque eu terminei o meu primeiro tratamento com 6 meses e eu fui convidado a ficar mais um tempo, nessa comunidade onde eu estava, de uma forma de auxiliando, de colaborando, mas eu não tive habilidades. Com 30 dias eu tive uma recaída, e aí sim, nessa recaída foi que eu tive um despertar de consciência, um despertar de mudança. E eu me lembro que eu liguei para o profissional da comunidade e eu falei para ele: olha, eu estou há 3 dias que eu estou usando,
né? Mas eu disse para ele, na realidade, que eu só estava com um dia, que só tinha usado uma vez, e eu queria ajuda para voltar. Mas eu não queria ajuda para voltar para o lugar que eu estava, eu queria ajuda para voltar para uma outra instituição, que ele me ajudasse e me levasse para um outro local. Porque existia a questão da vergonha, existia a questão do falso orgulho, né, que precisavam ser trabalhadas. E ele disse, não, você vai voltar para a mesma instituição onde você estava iniciando um processo de ser um servidor, você vai voltar para lá. Rapaz, que profissional esse, hein? Eu não vou nem falar quem é ele para preservar o anonimato dele. Esse profissional, você servindo dentro do lugar, volta ao uso, né? Que por sinal, quando você falou que recaiu, sentiu vontade, voltou ao uso, simplesmente, do nada? Não foi do nada, não. Na realidade, eu não acreditava que eu tinha limitações, né? E quando eu recebi o dinheiro, né, no meu primeiro pagamento, eu saí e fui usar droga. Inabilidade com dinheiro, a euforia que o dinheiro me deu, a sensação de liberdade. Aí tu liga pro profissional e pede para ir para um outro lugar para não voltar pro mesmo. E o profissional volta para o mesmo canto onde você estava, porque é lá que você vai ser tratado. E cara, esse momento ele foi muito especial, porque foi o momento que realmente começou a acontecer as coisas da minha vida. Legal. Né, as viradas de chaves, elas aconteceram, né, de uma forma gradual. Eu falo muito que eu vivenciei dentro da comunidade um processo de obediência. Eu fui um cara que eu nunca ouvi meus pais, e dentro da comunidade, da instituição, eu tive que ouvir profissionais. Eu fui um cara que eu nunca tive uma aceitação pessoal, nem comigo e nem com o próximo. E eu tive que aceitar as condições, os relacionamentos, as normas dentro da comunidade. Eu fui um cara que eu nunca tive honestidade, mas eu precisei em algum momento falar a verdade, a minha história. Eu fui um cara que eu nunca tive uma mente aberta. Eu sempre fui um cara que eu achei que eu era o dono da razão, e eu precisei me quebrar, abrir minha mente para que uma ideia fosse inserida. Eu precisei me submeter a todos os processos que foram me direcionados. E aí eu comecei a minha caminhada de superação ali. Legal. Eu passei 90 dias fazendo todo o processo de desintoxicação. E eu me lembro na última semana que antecedia os 90 dias, eu fiz uma ligação para minha esposa, porque aí ela já não foi mais visitar. Na primeira internação, todo mundo foi, bateu palma, deu um abraço. A Heloísa não foi, não? Na segunda, ela não foi. Ninguém. Né? Eu fiquei 90 dias na comunidade, sem visitas, né? Somente pelo contato de ligação. E eu me lembro que nessa semana que antecedia os 90 dias, eu disse para ela, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu estou terminando aqui os 90 dias... Ela disse, olha, você vai falar com o terapeuta. Você vai perguntar a ele o que é que ele vai sugerir. Por mim, você vai continuar aí. Por mim, você vai continuar aí. Tá todo mundo feliz porque você tá aí. Fica por aí. E eu me lembro que eu fui lá no gestor, né, da comunidade, como eu tinha uma aproximação, né, e eu sei do carinho que ele tem pela minha vida. Eu cheguei para ele e disse assim, olha, Tito, o que eu faço? Eu estou terminando agora os 90 dias. Ele disse, olha, você quer ficar conosco? Eu disse, quero. Ele, então você vai lá, né, no terapeuta e você fala com ele. Aí eu me lembro que eu fui lá e perguntei, né, e foi aí que eu vi, né, o meu processo de superação começar a acontecer. Eu não precisei de algo miraculoso, eu precisei só obedecer. Eu precisei só ouvir, eu precisei só me render. Então, quando ele me falou que eu iria ter que ficar mais um tempo e começar a fazer o desmame, vai de 15 em 15 dias para casa, que dá certo. Um profissional. Isso, o terapeuta. E aí eu fiquei, cara, sabe? E quando eu fiquei 2 meses nesse processo, eu cheguei muito animado, para dizer, olha, eu fiquei já 2 meses, indo 15 dias, e agora o que é que eu faço? Começa esse final de semana. E aí todo esse processo de restauração na minha vida, ele começou a acontecer. Os valores, eles começaram a vir, o amor
o amor próprio, né, foi o primeiro, a autoestima, né, o autocuidado, o autorrespeito, né, a responsabilidade com a minha vida, em primeiro lugar, ela começou a acontecer a partir desses momentos. Eu queria... E o dinheiro, meu irmão? Porque na outra vez tu disse que quando recebesse o dinheiro, tu foi direto com a inabilidade e voltou a usar. Aí tu passou por esse processo novamente, né? Ficou um tempo aí na comunidade, o profissional dizendo que é para tu ficar saindo e voltando quinzenalmente. Você tá falando aí resgatando os valores, família e tal. E o dinheiro, irmão? O dinheiro ele sempre foi um problema para mim, né? Então, claro que ficou para todo mundo que eu não tinha habilidade. E eu mesmo entendi e aceitei esse processo. A partir do término dos 90 dias, que eu iniciei um outro processo na minha vida, durante 1 ano e 20 dias, todo o dinheiro ficou na responsabilidade da Heloísa. Da minha esposa. 1 ano e 20 dias, o que entrava de alguma ajuda era passado para a esposa. Ficou tudo com ela. Eu me lembro que tinha momentos... Sugerido do profissional. Sugerido pelo terapeuta. Rapaz. Eu me lembro que teve momentos, Chafi, que eu queria cortar o cabelo, né? Eu dizia assim, amor, eu quero cortar o cabelo. Aí ela aqui, vê se o Pedro pode ir contigo. O Pedro era meu filho. Eu disse, Pedro, pode ir comigo? Ele disse, pai, vou sair. Aí eu olhava assim, e agora? Agora não vai. Hoje você não vai. E essas coisas eu fico me lembrando, mas eu fico agradecendo. Porque foi esse processo que me salvou. Foi 1 ano e 20 dias até eu ter a habilidade de colocar o dinheiro na carteira. Porque todo o dinheiro que eu peguei durante esses 25 anos foi destinado ao uso. Eu não precisava de ter R$1.000 na carteira para usar droga, não. Se eu tivesse R$10, eu ia usar. Entendi. Entendeu? E aí hoje, se passou esse 1 ano e 20 dias de obediência, quais são, o que tem de mais superações que você está vendo e está assistindo de novidade por estar dando continuidade nesse processo de superação, recuperação, né? Que você está falando que tem mais de 2 anos e 6 meses. São 2 anos, 6 meses e 5 dias, né? De muita renúncia, né? Eu acho que o maior aprendizado que eu venho tendo é o aprendizado de viver, né? De ser responsável como pai, né? De desenvolver um amor pelos meus filhos que eu nunca tive, de honrar minha esposa, porque eu venho num processo de resgatar essa questão de honrar minha esposa. Legal. Hoje eu posso te dizer que eu aprendi a amar meus pais, eu aprendi a respeitar os meus pais, né? Eu aprendi a entender que meus pais, eles têm o momento de um tempo deles, né? Que a confiança eu não posso exigir, mas que eu posso tentar ser participante da vida deles agora de uma forma mais saudável, né? O que eu tenho buscado nisso, né? Hoje eu continuo ainda na mesma comunidade, né? Eu continuo com o mesmo terapeuta me liderando, né? Me coordenando. Hoje a minha vida ela mudou por completo, porque eu jamais imaginei que aquele Felipe de 13 anos que fez a escolha do primeiro baseado, ele fosse ter um caminho de tanto sofrimento. Talvez se eu perguntasse aquele Felipe de 13 anos quais eram os sonhos deles, seriam bem diferentes do sonho que esse Felipe aqui que está conversando contigo vivenciou no passado. Entendi. Mas foi tudo preciso, porque hoje o que eu vivo é surreal. Irmão, é surreal, surreal. Porque eu jamais imaginei hoje trabalhar com vidas. E essa semente ela foi colocada no meu coração. Não foi algo que simplesmente brotou. Foi plantado no meu coração. Esse chamado, esse amor por vidas. Porque hoje o que eu exerço, esse serviço, é um serviço abnegado. Eu continuo na instituição que eu me internei por 2 vezes. Eu continuo acompanhado, apadrinhado pelo mesmo terapeuta que me acolheu. Eu continuo sendo liderado pelo mesmo gestor, né? Hoje eu tenho uma equipe que me escuta. Hoje eu tenho pessoas que me escutam.
Hoje eu também tenho uma responsabilidade com 90 acolhidos, com 90 familiares, com a minha família, né? Então isso é um milagre. Superação. Isso é surreal, porque eu saí de um lugar de escuridão e de morte e hoje eu vivo um lugar de uma oportunidade de ser um ser humano melhor, né? Eu tive todas as oportunidades de ser gente, eu nunca fui. E hoje eu tento, não é nem recompensar, eu tento reparar comigo mesmo. Eu tento fazer essa reparação todos os dias, me superando, né? Tentando ser uma melhor versão de mim mesmo. Legal, Felipe. Linda, linda, linda história de superação pessoal. Antes de eu encerrar aqui, estamos pertinho de fazer o nosso fechamento desse primeiro momento do episódio. Queria compartilhar as escritas que tivemos aqui no nosso canal, né? Muitas pessoas agradecendo, Legal. Felipe, né? Agradecendo pelo canal, agradecendo pela mensagem, falando da superação total. Tem uma moça que está colocando aqui: grandes superações são para grandes pessoas. E você e todos que estão nesse processo são grandes e acreditamos que a recuperação ela é possível. Tem um companheiro que fala: boa tarde, gostaria de agradecer a vocês, pois me ajuda muito. Hoje estou agradecendo primeiramente a Deus e a vocês, que me mostram outra forma, né, de ficar limpo. Emocionante, muitas identificações. Tem um Paulo que fala: show de bola, muito massa ouvir um pouco da sua história, Felipe. Legal. Então assim, são muitas escritas, já estou vendo até o resultado, que o intuito do objetivo é esse. E agradecer, Felipe, porque você hoje está dentro dessa corrente, né? Essa corrente que tanto eu falo que seja uma pessoa que levante outra pessoa. E o intuito justamente desse canal, da superação pessoal, é isso, que essa mensagem que foi transmitida hoje, que você possa levar para outra pessoa, que você possa ajudar a levantar uma outra pessoa. Vai ficar gravado, tá aí, essa live foi ao vivo, rolou no Instagram e vai continuar no meu canal do YouTube. Continue indicando, continue escrevendo e continue compartilhando, porque não podemos parar de multiplicar essa mensagem. Acredito que ele é muito favorável para aquelas pessoas que vão nos assistir, vai trazer um ânimo. Sempre alguém tem uma história muito parecida com a sua, Felipe, pode ter certeza, porque você contou a sua história e eu me alegro, eu me animei em ouvir essa sua história de superação, de ter saído do mundo das drogas, onde te levou num lugar escuro, tenebroso, e você conseguiu dar uma volta por cima, numa simplicidade, falando que talvez no momento de fazer foi muito difícil. Sim. Que hoje eu escuto essa sua superação numa simplicidade, quando você falou de obediência, de escutar pessoas, mas acredito que foi muito difícil ter essa atitude, ter essa ação positiva. Sim. E o resultado está sendo esse, né? E esse resultado que você acaba de encerrar falando dessa responsabilidade, ser marido, ser pai, né? Conseguir honrar a família. Fica aqui minha gratidão, muito obrigado também por você estar saindo lá do seu trabalho, numa quinta-feira, e ter vindo para cá para poder dar um início de uma mensagem que vai ser multiplicada. Irmão, fica aqui minha gratidão, muito obrigado. Obrigado, viu? Né? Eu que agradeço pelo convite, né? Eu espero que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que também têm problema com drogas, né? Existe um caminho, existe uma saída. Eu fui salvo para ajudar a salvar outras pessoas. Então essa é a minha maior superação. Obrigado, chefe, pelo convite. Show de bola. Seja uma pessoa para levantar uma outra pessoa. Superação pessoal. Um forte abraço.